O nosso grupo é composto por Karine Albuquerque de Sá, Lídia Raquel Matos de Oliveira, Lisandra Veiga Silva, Raíssa Cristina Rosa Silva, Vanessa de Souza Santos e Wesley Castro Oliveira. Nós iremos falar sobre o método dos mínimos quadrados. O método dos mínimos quadrados tem por objetivo aproximar uma função qualquer ou um conjunto de pontos por uma combinação de funções conhecidas, isto é, f de x é aproximadamente igual a A0 G0x mais A1 G1x mais A2 G2x mais AM GMX igual a uma outra função, em que A0, A1, A2, A3 até AM são números reais, de tal modo que a distância entre essas duas funções seja a menor possível. O método dos mínimos quadrados para aproximação de funções tem como base a projeção ortogonal de um vetor sobre um subespaço, isto é, nosso problema consiste em aproximar uma função f de x de um subespaço E por uma outra função fx de um subespaço E', tal que a distância de f de x a E' seja mínima. Assim, desejamos obter que o módulo da diferença entre essas funções ao quadrado seja mínima. Aproximação polinomial. Trata-se da aproximação de uma função y igual a f de x pertencente a um subespaço E por um polinômio de grau m. Pm de x é igual a f de x pertencente a um subespaço E', tanto no caso em que f de x é conhecido por sua expressão analítica, que é o caso contínuo, como no caso em que f de x é dada por pares de pontos, no caso discreto. Como o nosso exercício trata-se de um caso discreto, nós abordaremos apenas ele. Caso discreto. No caso discreto, a função é dada por n mais 1 pares de pontos, x0, y0, x1, y1, x2, y2, até xn, yn, onde o y1 é a função referente a x, xi, onde i é 0, 1, 2, 3 até n, com os n mais 1 pontos x0, x1, x2 até xn distintos. Procuramos então determinar um polinômio Pm de x, em que m determina o grau Pm de x igual a A0 mais A1x e assim sucessivamente até AM x elevado a m. Desde que m seja menor que n, podemos usar o seguinte produto escalar, somatório do k variando de 0 a n do f de xk, gxk. Precisamos então determinar os coeficientes do polinômio. Para isso, temos que o y é y0, y1, y2 até o ym, e o ui é igual a xi0, xi1, xi2 até o xim. Assim, é possível determinar um sistema, em que o sistema ele é obtido através da multiplicação de matrizes, em que a primeira matriz possuímos vetores do 0 até o n. É importante lembrar que essa multiplicação de vetores resulta em um produto escalar, e esse resultado ele é multiplicado por uma matriz coluna de valores reais, que é igual aos valores do 0 ao n multiplicado pelo y. A partir disso, é possível determinar os coeficientes e, consequentemente, o polinômio. Decomposição LU. Bom, é necessário sabermos como funciona a decomposição LU para que possamos resolver o exercício proposto. E para isso fizemos uma tabela para facilitar o entendimento, em que L significa as linhas das equações, M é o fator multiplicador por cada linha, A é a matriz e a operação que foi feita.
Bom, o primeiro passo é reescrevermos este sistema em forma de uma matriz 3×3, considerando seus coeficientes e descartando os resultados deste sistema. Como as matrizes L e U são matrizes triangulares, é necessário zerarmos alguns termos. Então, eu vou começar zerando os termos -2, 4 e -6. Então, primeiramente, para zerar o -2, eu preciso multiplicar a linha 1 por 2 e adicionar com a segunda linha. Multiplicando a primeira linha por 2, fica 1 vezes 2, 2, adicionado com a segunda linha, -2, fica 2 menos 2, 0. -3 vezes 2, -6, adicionado com a segunda linha, mais 8. -6 mais 8, 2. E 2 vezes 2, 4. Adicionado com a segunda linha, fica 4 menos 1, 3. Então, essa é a nova linha formada. É a nova segunda linha, 0, 2 e 3. Agora, em relação à terceira linha, eu multiplico a primeira linha por -4 e adiciono com a terceira. Então, fica assim, -4 vezes 1, 4, -4, 0. -4 vezes -3, 12. -6, 6. 2 vezes -4, -8. Mais 5, -3. Então, essa é a nova terceira linha formada. 0, 6 e -3. Então, já zeramos dois termos. Falta ainda zerar o 6. E para que isso ocorra, devemos multiplicar a segunda linha por -3 e adicionar com a terceira linha. Efetuando esse cálculo, temos que a linha resultante é 0, 0, -12. Temos que L é uma matriz triangular inferior, em que sua diagonal principal é composta por 1, os elementos acima da diagonal são zeros, e os elementos abaixo da diagonal principal são os fatores multiplicativos, porém com sinais contrários. Então, o A21 da matriz L se torna -2, o A31 se torna 4 e o A32 se torna 3. A matriz U é uma matriz triangular superior, em que a primeira linha se conserva a primeira linha do sistema e a segunda e terceira linhas são modificadas. Então, temos que a matriz U se dá por 1, -3, 2, 0, 2, 3 e 0, 0, -12, que foram as duas últimas linhas que encontramos, 0, 2, 3 e 0, 0, -12. Após isso, devemos fazer a multiplicação L por U. E ao multiplicar essas duas matrizes, devemos lembrar que, para fazer a multiplicação, o primeiro termo da matriz LU será o resultado da multiplicação da primeira linha pela primeira coluna, respectivamente, da matriz L e U. Multiplicando a primeira linha da matriz L pela primeira coluna da matriz U, temos 1 vezes 1 mais 0 vezes 0 mais 0 vezes 0. Então, o A11 da matriz LU é 1. Para calcularmos o A12 da matriz LU, devemos fazer que 1 vezes -3 mais 0 vezes 2 mais 0 vezes 0, resultando em -3. E para calcular o A13 da matriz LU, devemos fazer
1 vezes 2, mais 0 vezes 3, mais 0 vezes menos 12, que dá 2. E assim sucessivamente, até completar toda a matriz LU. Sabemos que LY é igual a B. Então, vamos multiplicar a matriz L vezes a matriz coluna Y e igualar a B, em que B são os resultados das equações do sistema inicial. Então, temos que 1 vezes y1 mais 0 vezes y2 mais 0 vezes y3 é igual a 11. Menos 2 vezes y1 mais 1 vezes y2 mais 0 vezes y3 é igual a menos 15. E que 4 vezes y1 mais 3 vezes y2 mais 1 vezes y3 é igual a 29. A partir desse sistema, é possível identificarmos os valores de y1, y2 e y3. O y1 é 11. O y2 é possível obter substituindo o valor de y1 nessa segunda equação. Temos que y1 é 11, então fica aqui menos 2 vezes 11, mais y2 é igual a menos 15. Isolando o y2, temos que menos 15 mais 2 vezes 11, resultando 7. Então, y2 é igual a 7. Para calcular o y3, vamos substituir os valores de y1 e y2 nesta terceira equação e vamos encontrar que o y3 é igual a menos 36. Sabemos também que o x é igual a y. Então, vamos multiplicar a matriz U pela matriz coluna x e igualar aos valores de y que acabamos de encontrar. Então, teremos que 1 vezes x1 menos 3 vezes x2 mais 2 vezes x3 é igual a 11. 0 vezes x1 mais 2 vezes x2 mais 3 vezes x3 é igual a 7. E que 0 vezes x1 mais 0 vezes x2 menos 12 vezes x3 é igual a menos 36. A partir desse sistema, vamos obter os valores de x1, x2 e x3. Pela terceira equação, já sabemos que o x3 vale 3. Vamos pegar o x3 e substituir na segunda equação, encontrando assim o valor de x2, que é menos 1. E vamos pegar os dois valores que acabamos de encontrar e substituir na primeira equação, encontrando que x1 vale 2. Assim, descobrimos o valor de x, 2, menos 1 e 3. Para apresentar o exercício 7.7, vamos primeiro introduzir alguns conceitos. Vazão corresponde à taxa de escoamento, ou seja, quantidade de material transportado através de uma tubulação por unidade de tempo. Vazão de recalque é a quantidade de litros por minuto que entram no reservatório. Exercício proposto. Um fazendeiro, verificando a necessidade de construir um novo estábulo, escolheu um local próximo a uma nascente, de forma que perto do estábulo pudesse também ter um reservatório de água. Junto à nascente, ele construiu uma barragem e instalou uma bomba para que a água pudesse chegar ao reservatório. Verificou-se que, primeiro, a vazão da fonte de alimentação, Q, era aproximadamente de 30 litros por minuto, quantidade de água que aflui à bomba. Segundo, a altura da queda, H, era de 6 metros, a altura entre a bomba e o nível de água da fonte de alimentação. Terceiro, o reservatório se encontrava a uma altura de recalque H de 46 metros, altura entre a bomba e o nível de água no reservatório. Munidos destes dados, o fazendeiro gostaria de saber quantas vacas leiteiras poderiam ocupar o estábulo, sabendo que o consumo diário de cada uma, incluindo o asseio do estábulo, é de 120 litros. Observação: para resolver o problema, deve-se calcular a vazão de recalque, que é a quantidade de litros por minuto que entram no reservatório. Para isso, tem que se aplicar a fórmula Qzinho igual a Qzão vezes Hzinho sobre Hzão vezes R, onde R é o rendimento da bomba.
Conclui-se, portanto, que para determinar a vazão de recalque é necessário conhecer o rendimento da bomba. A tabela a seguir relaciona a razão entre as alturas H' e H' e o rendimento da bomba instalada. Consultando a tabela, verificou-se que para calcular o R associado a um valor de H' sobre H' deveria ser feita uma regressão linear. Para a resolução do exercício é fornecido alguns dados, como vazão da fonte de alimentação igual a 30 litros, altura da queda 6 metros, altura de recalque 46 metros. Com todos os dados necessários e utilizando o método de mínimos quadrados, vamos achar a solução para este problema. Primeiro, reproduzimos a tabela que tem a relação da razão entre H' e H' e rendimento da bomba. Na segunda tabela, o usuário deverá selecionar o grau do polinômio, que vai de P1 até P6. Ele pode calcular o polinômio até no grau 6. Na segunda tabela também, o usuário precisa digitar alguns dados, como a altura mínima, a altura máxima, vazão da fonte de alimentação e consumo diário. Como foi fornecido esses dados no exercício, inserimos o valor 6 de altura mínima, 46 de altura máxima, 30 da vazão da fonte de alimentação e 120 do consumo diário de água. Depois de selecionado o grau do polinômio na segunda tabela e inserido os dados que é fornecido no exercício, o algoritmo vai rodar e vai nos fornecer a resposta do problema. Veremos agora como é a execução do nosso algoritmo. O exercício nos forneceu essa tabela de dados. Essa tabela colorida que está aqui. Além disso, o exercício nos forneceu alguns dados fundamentais e que no nosso algoritmo eles podem ser adaptados para qualquer outro exercício. Trata-se da altura mínima, que para esse exercício é 6 metros, a altura máxima, 46 metros, a vazão da fonte de alimentação, dada em litros, que é 30, para esse exercício, e como trata-se do cálculo da quantidade de vacas que ocuparão o estábulo, nós precisamos desse dado, do consumo diário de água, que para esse exercício é 120 litros. Além disso, nós precisamos selecionar um polinômio, o grau do polinômio que precisa ser calculado. O nosso exercício demanda um polinômio de grau 2, então vamos escolher a opção P2. Vejamos aqui que todos os dados necessários para encontrar o valor de vacas que ocuparão o estábulo já foi encontrado. E vamos agora a um texto para sabermos como que isso foi feito. Aqui nós temos a matriz, que essa matriz foi configurada através do método dos mínimos quadrados. Como vocês podem ver, a primeira entrada será 7, porque ele calcula os vetores todos e faz, através dessa configuração aqui, o cálculo de cada entrada aqui. Cada entrada foi encontrada através de um produto escalar. Aí, através dessa matriz, nós encontramos um sistema de equações. Esse sistema de equações, para esse polinômio, foi até no máximo a incógnita A2, porque a A3, a A4, a A5 e a A6 não serão utilizadas, porque elas só serão utilizadas para polinômios de outros graus. Agora, vejamos como que vamos resolver esse sistema para achar o A0, A1 e o A2. Para achar o A0, A1 e o A2, aqui vamos relembrar o método de decomposição LU da matriz. Para a matriz encontrada, temos este sistema. Aqui foi colocado apenas como ilustração, porque já foi explicado anteriormente no vídeo. Aqui configuramos a matriz, o sistema como forma de matriz, e o decompomos em L e U, em matrizes escalonadas. Através dessas relações aqui, nós encontramos os valores de y e o valor do polinômio, como que é o nosso polinômio. Que, como vocês podem ver aqui, ele encontrou o A0, o A1 e o A2. Aí, para o rendimento 7,667, nós temos que P2, utilizando a equação que está aqui,
é 0,58456. Essa equação aqui, foi a equação que o exercício nos forneceu. Um outro dado que o exercício nos forneceu, que foi a vazão de recalque. Como vocês podem ver, ela é calculada através daquela equação que está aqui no texto, que o exercício nos forneceu. Aí, como o consumo diário de cada vaca está em questão, nós multiplicamos esse valor da vazão de recalque por 24. E também o multiplicamos por 60, pois a vazão foi dada em minutos, em litros por minutos. Aí, calculando essa vazão por 60 e por 24, nós chegamos à conclusão de que 27 é o número de vacas que deverá ocupar o estábulo. Concluímos, portanto, que esse algoritmo aqui é bastante eficiente, mas precisamos lembrar que ele é válido apenas quando o polinômio que precisamos encontrar é de grau 6. Colocamos aqui para grau 6. E aqui, ele foi executado através do Excel. Identificamos que para resolver o exercício proposto, foi necessário o uso do método dos mínimos quadrados e o método de decomposição LU para a resolução de sistemas. O método dos mínimos quadrados nos ajuda a encontrar uma função polinomial que se ajusta a um dado conjunto de pontos. Portanto, pode ser usado em diversas áreas, por físicos, químicos e engenheiros, e até mesmo num exercício como aquele, para resolver o problema de um fazendeiro. O algoritmo criado foi feito em Excel e conseguiu calcular o que foi pedido, chegando à conclusão de que, para os dados fornecidos, o número de vacas leiteiras que o estábulo poderá abrigar é de no máximo 27 vacas. Encerramos a apresentação deste trabalho, agradecendo aos que contribuíram na realização do mesmo, e também a orientação do